come mais do que precisa para se manter bem alimentado, não consegue entrar numa loja sem comprar alguma coisinha, mesmo que não tenha necessidade, isso é coisa de mulher, né? Eu sei. Pois esse é um tipo de comportamento que pode ser considerado compulsivo. Pois é, são ações que se repetem, sem que a pessoa tenha controle sobre o que está fazendo. E é sobre isso que nós vamos conversar com o psiquiatra e homeopata Aloysio Andrade. Qual a origem da compulsão? O que seria a compulsão, doutora Aloysio? Isso é coisa de mulher? Depois tu responde. Na loja é. Tem umas especificidades, né? Tem umas específicas do feminino. E acontece mais na pré-menstruação, né? Falando dos dias aí, dos anos de pré-menstruação, há uma tendência maior a precisar de algo que às vezes a pessoa não sabe o que é. Então a ideia da compulsão, Arthur, tem a ver com um exagero, um excesso, um impulso que mesmo que a pessoa teoricamente saiba da inadequação daquilo, ela não consegue resistir à tentação, vamos dizer assim. Quando é doença, nós vamos ter então a situação do TOC, do transtorno obsessivo compulsivo, que na chamada falou de lavar as mãos, dessa repetição de conferição de portas, de trancamentos de casa. Mas esse é um tipo mais específico que é doença. Mas a compulsão pode evoluir para esse TOC aí, o transtorno obsessivo? Sim, Arthur, porque como a compulsão é uma tendência que todos nós temos, ou seja, tudo que a gente gosta, a gente tende a gostar muito. Então, se a pessoa tem uma afinidade pelo alimento, principalmente pelos doces, ela tende a exagerar nisso. Então, todos nós temos algumas tendências que são tendências compulsivas. Agora, o autocontrole, essa capacidade de autodomínio, Arthur, que é o grande desafio do ser humano, que na verdade o nosso maior desafio somos nós mesmos. O nosso lado infantil, imediatista, que só quer comer, se alimentar, curtir, ter algum tipo de prazer e descansar, porque ninguém é de ferro. Então, o exagero de alguma coisa que nos dê prazer ou alívio, lembrando os amigos que tem tanta tendência do prazer, do bem-estar, quanto do alívio, da diminuição de tensão. Então, nesse caso, quando a pessoa não faz o processo de controle, quando ela vai deixando a coisa tomar conta, quando vem a vontade e ela não resiste, aí, obviamente, que isso daí pode se transformar numa doença. E quais são as mais frequentes, assim, compulsões? Você diria o quê? Comprar? Não, em primeiro lugar o alimento. Se nós formos fazer mundialmente falando, Isabela, se nós formos ver assim, os exageros, né? O exagero mais comum é o da alimentação, bebida e drogas por provocar independência, o sexo também entra muito nisso, e uma coisa que a gente até não pensa muito, mas que é também um tipo de compulsão: mentir, né? Roubar e adiar, deixar para depois. São outras tendências também que todos nós, se bobearmos, temos e podemos ficarmos escravos delas. A pessoa percebe? Arthur, percebe, mas não dá conta de controlar. Por isso o controle externo, ou a ajuda externa, a família, os amigos, né? Inibir isto interessa. Não é que resolva, mas interessa enquanto um desestímulo. Por exemplo, a gente conhece alguém que compra muito sapatos. Isso é uma coisa comum entre as mulheres. O senhor acha que uma amiga deve alertá-la? Deve alertar, olha... Sim, Isabela, né? Sim. Sabendo das limitações dos conselhos, né? O aconselhamento, ele em geral, ele funciona quando a situação não é grave, quando é a situação mais simples. Claro. Quando é a situação mais consistente ou mais complicada, aí não resolve. Agora, o desafio maior, Isabela, é que através da coerência do esforço, através daquilo que a gente tem sempre lembrado aos amigos na Globo, que é fundamental prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo, é que a gente vai buscando ser mais adulto e menos infantil. Essa é uma disputa, Arthur, de vida inteira. O lado infantil querendo comandar e o lado adulto precisando de colocar uma autoridade. E o treinamento para que o lado adulto seja mais forte, mais firme, é um treinamento dos próprios desafios. A proposta dos jejuns, do que a gente gosta muito, precisa de diminuir a quantidade do que faz, e a proposta da iniciativa, no que a gente é enrolado e sempre deixa para depois. Aquelas limitações da vida, né? Quer dizer, alguém alerta e a gente faz o esforço, né, para tentar, é isso? Aumentando a consciência, pode haver uma capacidade maior de intervenção. A personalidade dessa pessoa influencia nesse processo compulsivo? Dependendo do temperamento dela? É porque são os dois opostos. Quem é muito frágil, quem tem estrutura de personalidade frágil, que precisa se agarrar muito às coisas, então ela fica muito presa àquilo, mas as personalidades autoritárias, ditatoriais também, são pessoas que têm mais tendência a esse tipo de coisa. Agora, o principal, o que mais leva o ser humano a ter problemas, a dificuldade de autocontrole, são crianças criadas sem limites, crianças, então, que não foram orientadas no sentido do não. Então, elas são expandidas demais, Arthur, e estão sempre querendo mais, é o que a gente chama da voracidade. Essas têm uma tendência clara, essas crianças têm uma tendência clara à compulsão. Sim, a não conseguir se autolimitar. Como não receberam o limite externo, não têm habilidade de se autolimitar, de se autocontrolar. Ok, doutora Aloysio, muito obrigado pela presença aqui.